Boa noite. Nosso bate-papo de hoje vai ser com a Érica Duarte. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a esse grupo pelo convite, tá? Sou Érica Duarte, tenho 27 anos, atuo como comissária há 5 anos. Sou instrutora da Domon também, do 4º bloco. Também estou cursando Ciências Aeronáuticas e estou me tornando piloto. Já tenho meu brevet de piloto privado e estou aí seguindo no piloto comercial. Érica, eu queria te perguntar, você já passou outros fusos horários e como você se sentiu? Sim, eu fui a passeio. Eu fui para Portugal, que foi o lugar mais longe que eu já fui. Então, quando a gente sai do oeste, que a gente vai para o leste, são horas a mais. Vocês devem ter visto isso em navegação, inclusive, né? Diferença de fuso horário. Quando a gente está indo para o leste, são horas a mais que a gente acrescenta. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu não me senti cansada. Eu dormi no voo, consegui descansar no voo. Agora, a volta eu fiquei muito mais cansada. Porque quando eu saí de lá, era mais tarde, só que eu cheguei aqui mais cedo. Então, a volta, para mim, por conta da rotação da Terra, isso também interfere. Eu me senti muito mais cansada. E no dia seguinte, eu tive um voo cedo. Eu tive um voo com apresentação, acho que era 6h30 da manhã. Então, eu tive que acordar um pouco mais cedo, que já é um horário um pouco mais cansativo, né? Então, e eu tinha chegado no dia anterior às 8 horas da noite. Então, assim, eu fui fazer o voo normalmente, só que eu tava sentindo muito sono. E eu não entendi o porquê. Quando eu tava quase terminando a minha chave de voo, que eu fui refletir por que eu tava tão cansada. Aí eu falei, nossa, é verdade. Eu cruzei o fuso. E na aviação, quando você tem trocas de fuso, você tem uma nomenclatura que se chama também estado desconhecido de aclimatação. Esse estado desconhecido de aclimatação é quando você tem muitas trocas de fuso, você fica um pouco perdido, sem saber exatamente onde você está, o que você está fazendo, porque era um horário e agora já é outro. Então, assim, é necessário que tenha um descanso também, dependendo da quantidade de fuso que você cruza, mínimo, justamente para não acontecer isso. Eu não respeitei esse meu estado desconhecido de aclimatação, porque eu estava aclimatada ao fuso horário de Portugal, eu não estava aclimatada ao fuso horário do Brasil. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, aí sim eu percebi, depois de alguns dias, o motivo do meu cansaço, porque eu não dei tempo para o meu corpo se recuperar ao lugar em que eu estava, que era o Brasil. Eu ainda estava com o fuso horário de Portugal. A fadiga, ela já chegou a prejudicar algum relacionamento seu interpessoal? Olha, em relação a relacionamento, não, porque quando eu entrei na aviação, eu já estava solteira. Eu fiquei 1 ano solteira e depois eu conheci o meu atual namorado. A gente está junto há 4 anos. Então, como eu já entrei, ele já me conheceu na aviação e ele também tem uma amiga. Na verdade, ele foi o motivo, a gente já se conhece há muitos anos, ele foi o motivo pelo qual eu consegui fazer o curso de comissária. Não, eu não tive problema com ele, mas em relação à família foi um pouco diferente, porque eu não estava em todas as festas, eu não estava nos aniversários, Natal, Ano Novo, do jeito que eu estava, que eu costumava estar. A minha relação com os meus amigos, né? Alguns se afastaram, outros se tornaram mais próximos, inclusive, fora os amigos da aviação que entendem, sim. Às vezes eu fico 1 semana sem responder e tá tudo bem, porque a nossa vida é muito corrida, a vida de todo mundo é corrida, e não tem problema. O importante é a gente respeitar, e se for amigo de verdade, ele vai entender, ele vai respeitar o seu tempo, assim como a gente deve respeitar o tempo do outro também. Agora, se for alguma coisa muito urgente, claro, é urgente, aí você vai bater o olho ali, aí você vai responder na hora. Mas se for alguma conversa bem banal, então acaba, às vezes, passando. Eles super entendem, hoje em dia, tanto por bem ou por mal, em relação à família, né? Não tem muito o que fazer. Sim. Érica, falando um pouquinho sobre acidentes, um efeito mais brusco, né, da fadiga na aviação,
Em voo, você já presenciou algum acidente ou já aconteceu com você algum acidente por conta da fadiga? Em uma das companhias aéreas que eu trabalhei, não vou dizer qual, a gente tinha um procedimento que a gente armava e desarmava a escorregadeira juntos. E a gente estava fazendo um voo que é muito puxado. Então, a gente armou a escorregadeira, fomos voar. Quando a gente pousou, que a gente foi desarmar a escorregadeira, o colega pegou na alavanca de abertura e fechamento. Ele pegou para abrir a porta. Aí eu coloquei a mão em cima do braço dele e falei, respira. Só que eu falei, assim, em tom de autoridade mesmo. Coloquei, bati, falei, respira. Aí ele parou. Aí ele olhou para mim, aí ele viu onde ele estava com a mão, aí ele parou e desarmou a escorregadeira, eu desarmei a minha, depois ele falou, nossa, se você não tivesse aqui, eu teria armado. Aí eu falei, tá tudo bem. Porque ele já não estava se sentindo bem mais, sabe? Então, esse foi o momento, assim, que eu pensei, nossa, ele realmente está muito fadigado. E comigo, já estava num nível de exaustão, e ele era muito mais velho, tinha muitos anos de voo. Aquilo para ele era, assim, tomar um suco. Mas você fica tão robotizado no procedimento e a fadiga atrapalha totalmente o nosso discernimento entre armar e desarmar uma escorregadeira, por exemplo. E no meu caso, eu tive um procedimento médico a bordo. Uma passageira passou mal e eu estava muito fadigada, eu não tinha dormido bem, eu não vinha dormindo bem alguns dias naquela chave de voo, e a colega sabia, por N motivos, eu não estava conseguindo dormir, e a gente teve esse procedimento médico, eu não conseguia auxiliar ela diretamente na passageira, na cliente, mas eu conseguia auxiliar ela de outras formas. Tudo que ela me pedia, eu fazia. Só que a fadiga me atrapalhou ao ponto de eu não ter a iniciativa de fazer sozinha, porque o procedimento é o mesmo. Tudo que ela me pedia, eu já sabia. E eu já tinha feito várias vezes com outros procedimentos médicos a bordo. Eu só não tive a iniciativa de fazer por conta do discernimento. Eu não conseguia ter um rumo do que fazer. Então, ela ia me direcionando. Faça isso, faça aquilo, pegue isso, pegue aquilo. E eu ia auxiliando ela. Eu não atuei diretamente no cliente, né, no passageiro, mas eu auxiliei ela no atendimento, indiretamente. E você soube identificar, né? Isso é muito importante. Sim, é uma autoavaliação que a gente faz. Eu estou bem? Então, depois desse dia, eu cheguei no hotel, pedi desculpa. Ela falou, nossa, desculpa pelo quê? Imagina, até porque todos são adultos, né? Ninguém é criança, ninguém julga ninguém, porque o cansaço, a fadiga, ela é individual. Ela estava mais apta do que eu, por isso que ela seguiu com o procedimento. Ela estava se sentindo mais apta do que eu. Então, assim, ninguém julga ninguém em relação à fadiga. E eu pedi desculpa, mas ficou tudo bem, fui pro hotel e dormi muito. E no dia seguinte eu estava melhor, porque foi um alerta, assim, descanse, tente desligar o seu cérebro, porque senão você não vai dar conta. A gente precisa estar alerta, precisa estar ligado o tempo inteiro. Você conseguiu identificar um suposto acidente, né? Conseguiu evitar. Sim, no caso dele, eu já percebi que ele pegou na alavanca errada, porque é muito rápido, então você tem que estar ligado. É muito rápido você pegar na alavanca e puxar, para desarmar. Não tem segundo, é 1 segundo. Por isso que você tem que estar ligado. Na hora que ele pegou, eu já bati na mão dele. Eu não estava com a cabeça em outro lugar. Na hora que ele pegou na alavanca, eu já bati na mão dele e falei, calma, respira. Aí ele viu onde ele estava com a mão e aí ele seguiu o procedimento normal. Érica, com a mudança do regulamento em 2017, você acha que as companhias aéreas no Brasil, elas dão importância à fadiga dos tripulantes ou dos comissários? Sim, na empresa em que eu trabalho hoje, a gente tem um portal chamado AQD para a fadiga. Se você tem um relatório pré-fadiga e pós-fadiga. O pré-fadiga, assim que sai a sua escala, lembrando que isso é individual, tá? A regulamentação ela é individual e a fadiga é individual também.
Então, assim que sai a escala, você faz uma análise da sua escala, e aí, se tem algum voo com uma apresentação muito cedo, apresentações de madrugada, uma apresentação que você se conhece, você sabe que você vai ficar fadigado, você consegue fazer esse relatório pré-fadiga. Ou se você fez algum voo que você se sentiu muito fadigado, você vai fazer o relatório pós-fadiga. Então, assim, nas próximas escalas, eles vão tentar reajustar esse voo para não sair na escala de ninguém. Lembrando que esses relatórios de pré-fadiga e de pós-fadiga, eles estão sujeitos à análise. Então, pode ser que sim, seja constatado fadiga, ou que não seja constatado fadiga. Sendo constatado fadiga, essa chave de voo, ela não vai aparecer para mais ninguém no pós-fadiga. E no pré-fadiga, se for constatado, eles te tiram de voo. Aí eles podem colocar você tanto de reserva, como de sobreaviso, como em outro voo que esteja em aberto. Okay. Mas sim, respondendo a sua pergunta, sim, é muito importante essa questão da fadiga hoje em dia na aviação. As empresas dão muita atenção a isso. Assim. Érica, e em relação também aos descansos necessários dos tripulantes nos hotéis? Caso esse descanso do tripulante seja prejudicado por algum hóspede fazendo barulho, incomodando, tirando esse descanso necessário, a empresa, ela se dispõe de alguma forma para melhorar esse quadro do funcionário, talvez mudando ele de quarto? Sim, eles trocam a gente de quarto, a gente avisa na recepção, a gente dá uma ligada na recepção, olha, tem muito barulho aqui no meu quarto. Se o hotel tiver disponível outro quarto, ele vai te trocar sem problema. Ou se o quarto, se não tiver outro quarto, você vai ter que ficar naquele quarto mesmo. Lembrando que, assim, você sempre pode fazer um relatório também para a empresa, dizendo, olha, eu não consegui descansar por N motivo, estava muito barulho. À medida que a empresa for recebendo vários relatórios, vai chegar uma hora que ela simplesmente vai cortar aquele hotel. Ela não vai... porque, assim, os meus funcionários não estão conseguindo um descanso adequado. Então, assim, sim, eles trocam a gente de quarto se a gente pede, e sim, eles trocam a gente de hotel se tiver muitas reclamações referente a barulho, que aí a gente não está conseguindo descansar e tem a troca do hotel, mas eu não consigo tomar a iniciativa de não ficar naquele hotel, porque quem escolhe o hotel é a empresa e quem paga pela reserva também. Ah, sim, perfeito. Érica, e hoje em dia, como você tem lidado com a fadiga? Tem evitado? Porque a gente sabe que você é comissário, né? E faz o curso de Ciências Aeronáuticas, é bem cansativo. Você tem algum hobby, esporte? Meu hobby é dormir, meu esporte é dormir. Brincadeira. Exercício físico é muito importante, gente. Parece besteira. Eu vou ficar mais cansado se eu fizer. Sim, você vai ficar cansado. Só que você vai ter uma série de coisas que você vai desenvolver, que você desenvolve ao fazer exercício. Você tem a liberação de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? E você tem, quando você está fazendo uma atividade constante, você tem uma qualidade de sono melhor. Nesse momento, hoje eu não estou conseguindo fazer porque eu estou estudando muito, né? Como você mesmo falou, eu faço curso faço a minha faculdade, estou terminando o meu PC teórico, já estou fazendo as minhas horas enquanto eu não tiro a ANAC. Então, assim, minha vida está muito corrida, fora as coisas cotidianas, né, gente? Que a gente é dona de casa também, então, assim, não consigo, estou sem tempo para fazer exercícios. Mas isso é provisório, não é permanente. Alimentação adequada é muito importante, na medida do possível. A gente tem que tentar se alimentar bem na medida do possível. A gente tem que se forçar a fazer exercício na medida do possível. E o primordial, acima de tudo, é respeitar o seu cansaço. Está cansado? Na aviação, durma. Não queira sair
para fazer alguma coisa, mesmo que a tripulação convide para jantar, se você está cansado, prefira dormir, prefira comer no quarto e dormir, porque a fadiga ela é individual. Então, assim, pode ser que os outros não estejam tão cansados quanto você. Então, fica a minha dica aí para todos. Exercício, alimentação e sono. Aí é sucesso. Érica, eu queria agradecer pelo bate-papo, pelo seu tempo, que é muito valioso para nós, e por ter podido falar um pouco com você, conhecer um pouco sobre a fadiga no seu dia a dia. Gente, muito obrigada pelo convite novamente. Gostei da entrevista. Sucesso no TCC e na vida de vocês, tá? Como futuros comissários, como meus futuros colegas de trabalho, tá, gente? Amém. A todos vocês que estão assistindo, tá? E aos meus queridos que me chamaram para fazer essa entrevista. Como eu falei, eu sou instrutora da Dumont também. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, podem me perguntar. Fiquem à vontade. Os colegas têm o meu contato, podem passar. E muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos, gente. Colegas. Boa noite. Boa noite. Boa noite.